Olá, alunos, tudo bem? Que bom revê-los. Aqui a gente está fazendo o nosso segundo vídeo aqui, nosso segundo webinar aqui para vocês darem uma resumida aí do que vocês estão aprendendo aí com o material que já está disponível para vocês. Hoje a gente vai abordar 3 materiais que vocês já estão em posse, que é falando sobre negociação, a parte de ética e meio ambiente e gestão e sustentabilidade. Parecem coisas distintas, mas na verdade elas estão interlaçadas. Ao falar da negociação, a gente tem que, principalmente a negociação empresarial, por assim dizer, é interessante a gente denotar que essa negociação ela tá muito pautada também no valor ético, que a gente aprendeu e abordou na nossa aula passada, no nosso encontro virtual passado. Mas quando a gente está falando também da negociação, a empresa ela tem que estar muito ciente que o quê? Ela precisa, essa negociação ela não é uma negociação fria ou distante, né? Para que você estipule um processo de negociação, você precisa estipular quase um processo de vínculos, e tudo isso que representa o processo vincular, né? Que é justamente esse translado entre partes, né? O processo da negociação, ela perpassa alguns pontos muito importantes. O primeiro deles, confiança. Não tem como você efetivar a negociação sem você estipular o processo de confiança frente à pessoa a qual você vai negociar. Essa confiança não é um processo imposto ou que vem de um processo quase natural, surgido do nada. Mas, na verdade, isso, a empresa e seus colaboradores, eles têm que fomentar diariamente esse processo de confiança. E essa confiança, ela vai surgir muito em loco no sentido do quê? Da fomentação do quê? De um pilar filosófico, né? Daquele conceito ético da empresa a qual ela pertence, né? Além disso, a partir dessa confiança, ela vai ter um processo o quê? De justiça. É interessante, né, que no vídeo passado a gente até abordou o sentido de justiça, ética, e a justiça quase de um teórico clássico, Aristóteles falava, né, que a justiça é o equilíbrio das coisas. E não é diferente nesse caso. Quando a gente está falando do processo da confiança, quando a gente está falando do processo da empresa estipular elos de confiança frente ao indivíduo que está fazendo parte desse jogo, é interessante que ele procure um processo de justiça. E, acima de tudo, a questão também do quê? Daquilo que você vai representar, o respeito. É engraçado porque, então, você falar de confiança, justiça e respeito, eles estão vinculados. E o respeito, ele só é galgado a partir de um processo chamado trajetória, que a gente comumente fala. As experiências, o fomento do que a gente vai ocasionar no decorrer das eras a qual essa empresa, em loco, que está nesse fomento de negociação, está aplicando dentro desse processo. E isso tem muito a ver com o processo ético. A ética, ela é, literalmente, os pilares valorativos que constituem a estrutura formativa. O que eu quero dizer com isso? É literalmente, dentro de um processo ético da empresa, você está falando daqueles pilares, daqueles ordenamentos que dão sustentação para a empresa. Exemplo bem factual para vocês entenderem isso, gente. Para uma empresa ter um processo de confiança frente àqueles a qual ele está negociando, ou muito também aqueles que vão ser compradores, funcionários, colaboradores, beneficiários, essa confiança ela vai ser desenvolvida muito com aquilo que a empresa vai estabelecer frente à sociedade. E lembre-se, gente, essa ética, essa confiança, ela vai ser muito oriunda de quão importância você vai dar para esses pontos. Eu vou dar um exemplo bem pessoal meu. Além de ser professor, eu coordeno uma instituição. E é uma instituição de nutrição, alimentação saudável, enfim. Alguns anos atrás, a gente recebeu uma proposta da então super poderosa de refrigerantes da Coca-Cola para apoiar financeiramente essa instituição, a qual eu coordeno. E aí, nesses anos atrás, todo mundo achava que, poxa, a gente ia aceitar porque isso representava um recurso financeiro bem expressivo, mas a gente recusou. Aí todo mundo achou a gente louco, enfim, meu Deus, como vocês recusaram algo desse tipo. Mas sabe por quê, alunos? Porque, poxa, naquela época, a Coca-Cola, que é uma empresa poderosíssima do refrigerante, ela não casava com a filosofia da alimentação saudável que naquele tempo a gente estava pregando. E parecia tentador a gente aceitar uma verba financeira tão grandiosa nesse período, mas o que acontece? No momento que eu aceitasse essa verba financeira, esse apoio financeiro, o que é que ia acontecer?
a filosofia que eu estava trabalhando no decorrer dos tempos, que é aquilo que dava a credibilidade, que dava confiança, que ocasionava o respeito frente aos demais, ela ia ser rachada. E assim, alunos, dinheiro a gente conquista, perde, conquista de novo. Agora, a tua filosofia, teus valores éticos, eles sim são um pilar para a tua sustentação em processos de negociação, em processos empresariais. E isso está muito em loco hoje em dia, quando a gente atrela ética e sustentabilidade, e eu volto a colocar, alunos, quando a gente está falando de sustentabilidade, ela não é só sustentabilidade ambiental. Lembrem-se, a sustentabilidade ela é dividida em 3 grandes eixos, como está no material de vocês, que é a parte econômica, a parte ambiental e a parte social. É impossível você falar de sustentabilidade empresarial sem você denotar essas 3 grandes áreas. E muito cuidado nesse momento. A empresa está fazendo isso não por uma questão de benevolência, por ser bonzinho, alunos. Na verdade, isso é um quesito de sobrevivência empresarial dentro da nossa sociedade, certo? E dentro desse fomento, a gente tem esse processo. Tanto que é tão importante essa pauta, essa pasta, que hoje a gente já fala em o quê? Em uma gestão sustentável, uma gestão ambiental, uma gestão de impacto social. Hoje, a empresa, independentemente do seu nicho de atuação, ela tem que estar ela tem que estar casada frente às necessidades sociais que estão acopladas dentro do cenário mundial, ou nacional, ou regional. E isso tem a ver também com essas necessidades econômicas, ambientais e sociais que estão interlaçadas a todo instante. Por isso, se faz necessário, a cada instante, a empresa está num processo reflexivo de entender, poxa, o meu papel enquanto processo do gerador de capital financeiro não é só o quesito financeiro, é o sentido estrutural de impacto acima de qualquer coisa. O produto que você está desenvolvendo, as relações que você está trilhando, que está fomentando, ela tem que estar embasada, ela tem que estar pautada frente a esses pilares da sustentabilidade. Nada mais é que a sustentabilidade, ela não vai ser só... A gente comete muito esse erro. A sustentabilidade é atrelada a uma área quase secundária, mas na verdade, literalmente, assim como reafirma essa palavra, é uma questão de sobrevivência empresarial, gente. E essa sobrevivência, ela vai ter que ser atrelada a um processo de etnicidade, de ética, acima de qualquer coisa. Da importância de como esses colaboradores estão alocados dentro da sua empresa, se você tem representatividade trabalhista dentro da tua empresa, se você tem um número considerável de mulheres trabalhando, se você tem um número considerável de pessoas com deficiência trabalhando. E não só isso. Se a tua empresa, ela está denotando um processo de o quê? De impacto frente à comuna, à comunidade, acima de qualquer coisa. E dentro desse processo, a gente começa a ressignificar algumas pautas pertinentes do trilhar e do refletir sobre o sustentável. Porque essa dita gestão sustentável, ela vai estar traçada, de alguma maneira, alunos, no sentido do cenário nacional e mundial. A pauta, por exemplo, do meio ambiente, daquilo que você está produzindo, de não ser um processo danoso para uma questão do meio ambiente, ela não se diz respeito à tua empresa, ela diz respeito a toda uma estrutura social. O processo da fomentação desses pilares, dessas indagações, elas também combinam também com o processo do que seria essa ética, né? E de como a ética ela vai ser transmitida num processo quase coletivo, com a finalidade desse dito bem comum, para que então a gente seja fomentado quase num código moralista frente a um processo de estrutura social acima de qualquer coisa. Hoje a empresa, ela por um processo ético, ela precisa denotar e ela precisa comprovar para aquele beneficiário, para aquele colaborador, para a comuna, para a comunidade, qual o impacto que ela está realizando, qual o sentido dela existir frente a essa estrutura social. E é interessante, pessoal, porque
se a gente refletir sobre essas perspectivas, a gente endossa que hoje o cenário do mercado, o cenário do capital, ele se encontra em outra roda, ele se encontra em outra perspectiva de atuação frente a esses processos que em outrora eram colocados de maneira secundária. E agora elas se tornam protagonistas frente aos debates e as reflexões vindas desse processo de como essa empresa ela pode exercer um processo ético, tirar um processo de respeito, galgar um processo de confiança e, acima de tudo, ela tem um processo de uma gestão sustentável. E quando ele fala da gestão sustentável, é uma gestão cíclica mesmo. É uma gestão de ressignificação acima de qualquer coisa, em prol de um processo onde a gente começa a enxergar, ser galgado por uma ótica onde a empresa ela não vai ser apenas aquele lugar, aquele cenário onde vai apenas produzir. Ela vai estimular, ela vai impactar, ela vai incluir de alguma maneira frente aos ordenamentos. E para isso você tem que estar muito bem estabelecido. As vertentes das negociações, das relações extra e intraempresariais, os processos de consciência de justiça, os processos de fomento de confiança, os processos de fomento de respeito, atrelados aos pilares valorativos éticos formados pela Saética, que é a base da filosofia empresarial de qualquer empresa que esteja sendo alocada, onde isso vai ter que ter, por consequência, o fomento de uma gestão sustentável. Esse é talvez o mantra da atualidade empresarial. Mas lembre-se, nada mais é, gente, do que a gente compreender e indagar que a empresa, ela precisa ter, acima de tudo, sentido, simbolismo e representatividade social. Até o próximo vídeo.